Aí eu entrei com ele, estava eu e o Ney Gonçalves. Na hora que eu vi o Roberto Carlos, eu fiz assim, Roberto Carlos! Eu acho que estava tão... Não, é muita emoção. Muita emoção que eu comecei a chorar. Olhando pra trás, Su, você gostaria de ter feito alguma coisa diferente na sua vida? Algum arrependimento? Não, arrependimento nenhum. Eu teria arrependimento se eu não fizesse, porque eu fui com a cara e com a coragem nessa área de decoração, com tudo. Você estava falando um negócio do show do Roberto Carlos, é um exemplo que eu dou muito de determinação na vida, que eu sinto isso falta hoje muito nas pessoas. É a determinação. Por quê? Foi escrevendo o livro que eu vi. Do negócio do Roberto Carlos, eu era diretora de um outro emprego que eu tive, que era a Associação das Emissoras do Rádio e Televisão de São Paulo, a AESP. Eu era diretora executiva. E o presidente era o Luiz Casale, que era de rádio, na época era a Rádio América, eram todos diretores, proprietários, radiodifusores. Eu era diretora executiva da associação. E era a primeira vez essa gestão desse congresso, que ia ter, que era... Bom, enfim, uma outra história. Mas era o primeiro ano dessa diretoria. E a gente ia fazer um congresso com todas as emissoras de rádio e televisão de São Paulo. E São Paulo, como é São Paulo, tinha pessoas também dos outros estados. Eram radiodifusores, por exemplo, estava o Paulo Machado de Carvalho, que é o Marechal da Vitória, avô do Tutinha, da Jovem Pan, era o Roberto Irineu Marinho, eram o João Saad, da Bandeirantes, eram todos desses, e fora o pessoal de rádio e televisão. Aí eu falava assim, na reunião da gente, na ESP, a gente podia chamar o Roberto Carlos para fazer um show. Aí todo mundo, você está louca? Eu falei, por quê? Não, você está louca. Você acha que o Roberto Carlos vai fazer um show? A associação não tinha um tostão. Normalmente a associação nunca tem não um tinha, tostão. porque a outra gestão anterior tinha rapado. Então, não tinha um tostão. Vamos pagar com o quê? Não teve assim, mas gente, pensa bem. Nós vamos fazer um show para os radiodifusores que fizeram Roberto Carlos. Quer dizer, ele só não iria se ele fosse muito tonto, porque são as pessoas que fizeram ele. Suzana, esquece, ninguém deu crédito de eu levar o Roberto Carlos. Aí eu não me dei por contente, aí é que vem o negócio da determinação. Você não pode, quando você tem convicção da sua ideia, do que você acredita, corra atrás dela. Aí eu liguei para a CBS, que era a gravadora do Roberto Carlos, que eu conhecia, o Marcos Mainardi. Mas, estou pensando em fazer o congresso de radiodifusão e encerrar com o Roberto Carlos. Ih, Suzana, quando é? Você esquece? Esquece, porque nessa época do ano, o Roberto Carlos está fazendo especial da Rede Globo. Para você ter uma ideia, a televisão francesa quis fazer um programa com ele, ele não aceitou. Eu falei assim, mas o Marcos Mainardi, a televisão francesa não fez ele. Essa turma aqui fez ele. Suzana, esquece. Me dei por contente? Não. Bom, quem é o empresário do Roberto Carlos? Luiz Fernando Rocha. Passei a mão no telefone, liguei. Gente, eu queria falar com o Luiz Fernando Rocha. Quem deseja falar é Suzana Sherman, diretora executiva da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Me atendeu? Me atendeu, óbvio. Aí eu falei, oi, Luiz Fernando, tudo bem? Tudo bem? Então, Luiz Fernando, deixa eu te falar, eu estou realizando um congresso de rádio e televisão que vem os maiores radiodifusores de televisão e rádio do Brasil, e a gente queria encerrar o congresso com um show do Roberto Carlos. Ele falou assim, Suzana, acho difícil, veio com a mesma história, acho difícil, eu queria que essa história chegasse no Roberto Carlos, porque eu sabia que ele não ia negar, porque eu acreditei na minha ideia, entende? Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, eu vou jantar com o Roberto hoje à noite, eu comento com ele, mas eu acho difícil, por causa do show da Rede Globo, especial, a televisão francesa, bom, eu queria que chegasse no Roberto Carlos, mas qualquer coisa eu te ligo. No dia seguinte, de manhã, toca meu telefone, Luiz Fernando Rocha. Suzana, uma boa notícia. Roberto Carlos aceitou fazer o show. Eu falei, eu sabia, mas até então não sabia de valores, de nada. Que bom. Então, se você puder vir amanhã aqui no meu escritório, ali na Alameda Santos, você vem pra gente conversar. Tá bom. Desliguei o telefone, fui na reunião da... Gente, vocês não sabem, Roberto Carlos vai aceitar. Suzana, você é louca, vai pagar com o quê o Roberto Carlos? Eu falei assim, calma, gente, eu vou lá, vou ver. Você é louco, esquece. Ele vai, ele dá cano, ele não vai. Ele deu cano não sei aonde. Eu falei, gente, calma, deixa...
eu vou lá ver, que a gente arranja um patrocínio, qualquer coisa. Aí eu fui lá no Luiz Fernando Rocha, oi, Suzana, tudo azul e branco, né? Gente, estou na história do Roberto Carlos. Aí entrei lá, sentei, aí ele olhou para mim e falou, em primeiro lugar, deixa eu te falar uma coisa, Roberto Carlos disse que vocês não vão gastar um tostão. Eu quase desmaiei ali. Eu falei, é mesmo? É. Eu falei, que bom. Mas e o som, a iluminação? Não, ele falou, vocês não se preocuparem. Ele jamais negaria fazer esse show. Eu falei, aí eu fiquei assim, então, ele só pediu uma coisa. Ele pediu para que fosse feito num lugar que coubesse 4.000 pessoas e que você não convidasse só os radiodifusores. Ele gostaria que convidasse o porteiro, o disque jockey, ele quer que você convide todos os funcionários das rádios. Eu falei, fácil, fácil. Aonde eu ia fazer um show? Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, que dia que ele pode? Ele falou para você escolher a data. Ainda escolhi a data que eu queria. Eu falei, então, eu vou achar o lugar e a gente conversa. Cheguei na associação. Gente, não é... Suzana, esquece. Ninguém me deu crédito. Tanto é que depois um deles escreveu um livro e conta essa história. Fala, realmente a gente ficou meio assim. Não me deram crédito. Aí eu falei, aonde eu vou fazer? Eu fiquei com essa batata quente na mão 4, 5 meses. Porque eu tinha que resolver. Pô, gente, se ele não for, vai me derrocada profissional. Se você faz todo o show e ele não aparece... Aí eu não dormia de noite, eu ligava todos, Luiz Fernando, Roberto Carlos está bem de saúde? Não, senhor, fica tranquilo, eu perguntava toda hora, Luiz Fernando, mas e ele vai mesmo? Vai, porque não estão acreditando lá na associação. Não, você fica tranquilo, não sei, Luiz Fernando, eu estou muito nervosa. Aí eu falei, aonde eu vou fazer esse show? Nessa época, o João Dória era presidente da Paulistur, e tinha um Anhembizinho. Fui lá no João Dória. João Dória, Suzana, não posso, porque não sei o quê. João Dória, preciso fazer um show do Roberto Carlos. E João Dória, se eu fizesse uma permuta com as rádios do estado de São Paulo, falando da sua gestão, aquela vaidade de João Dória, falando da sua gestão frente à Paulistur, e em troca, permuta, você me cede o Anhembizinho. Sim, aí podemos ver. Aí foi assim que eu fiz. Gravei eu com a minha voz, falando do João Dória, da Paulistur, mandei para todas as emissoras de rádio do estado de São Paulo. Aí no dia do show, eu não organizei só o show, eu organizei o congresso inteiro, que era no Novo Hotel, lá no Morumbi. E o Ney Gonçalves Dias, que essa geração não sabe quem é, mas ele era um jornalista muito conhecido na época, que ia ler a carta do Congresso, depois tinha entrega de medalhas, depois era o show do Roberto Carlos. Eu fui mais cedo com o Ney Gonçalves Dias para o Anhembizinho, para ver, a fila dava a volta. Aí que meus nervos ficaram. Nossa. Eu falei, esse homem não vier. Não deixaram eu divulgar, a associação não deixou eu divulgar com medo. Com medo de ele não ir. Aí chegava a gente lá na ESPA, assim, leva tua mãe, teu pai, tua tia, todo mundo no show para encher 4.000 pessoas. Claro. Todas as agências de propaganda, ou seja, se ele fosse era meu sucesso profissional, se ele não fosse era não. Aí, quando eu entrei no AMB assim, que eu olhei, estava o negócio da orquestra dele, que até morreu, do Ronaldo Lage, era Ronaldo Lage? Acho que é. Tava as coisinhas da orquestra, pelo menos a orquestra vem. Tá certo? Aí, de repente, sai o Luiz Fernando Rocha, eu entrei. Suzana, Roberto tá aí, quer te conhecer. Tem uma foto clássica, tá até no meu livro. Eu entrei... Aí, a primeira vez que eu ia estar frente a frente com o Roberto Carlos. Aí eu entrei com ele, estava eu e o Ney Gonçalves Dias. Na hora que eu vi o Roberto Carlos, eu fiz assim... Roberto Carlos! Eu acho que estava tão... Não, é muita emoção. Muita emoção que eu comecei a chorar, eu desabei de choro. Estava ele com a secretária dele, o Luiz Fernando Rocha, e eu e o Ney Gonçalves Dias. E ele arma ele leva um camarim que ele arma, entendeu? Eu perguntava, e as frutas? O que ele tem? O camarim, que ele é cheio das coisas da história. Ele montava tudo. E estava lá o Poladian fazendo som e iluminação. Aí ele falou, senta aqui, Suzana. Em primeiro lugar, eu não parava. Roberto Carlos, e o Ney, Suzana, é o Roberto Carlos, ele veio. E ele falava assim para mim, senta aí. Aí eu sentei, ele olhou para mim e disse assim, em primeiro lugar, eu queria te agradecer você ter lembrado de mim e me dado esta oportunidade para agradecer aqueles que me fizeram. Eu sabia que se chegasse nele... E ele ia querer fazer. Agora, se eu tivesse parado lá no Marcos Mainardi, mas eu sabia, porque eu tinha certeza da minha ideia. Eu sabia que ele ia aceitar, que não é burro. Sim. Tá certo? Aí o que aconteceu?
a cara do Marcos Mainardi lá no show, você não tem noção. Bom, aí ele falou assim para mim, Suzana, você vai entrar comigo. Lotado já, né? Lotado. E eu reservei na frente, para mim estava o Fábio Júnior, que sentou do meu lado, e o Gugu do outro lado. E o Gugu não conhecia o Roberto Carlos, naquela época. Aí ele falou, você vai entrar comigo no palco. Aí ele falou, que música você quer que eu cante? Quando eu estou aqui, né? Emoções, eu não sabia nem o nome da música. Aí entrou comigo no palco, luzes, 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 luzes. Então ele reza, antes eu fiquei no cantinho, aí ele entrou de mão dada comigo. Chegou no microfone, quando eu estou aqui, Suzana Sherman. Suzana. Quando eu estou aqui. Aí ele começou a cantar, ele parou, falou assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Suzana Sherman de ter me convidado para esse show que eu jamais diria não. E o Paulo Machado de Carvalho, que já não estava muito bem de bengala, estava sentado na plateia. E eu queria agradecer a oportunidade de poder agradecer a todos vocês que me fizeram. Quer dizer, né? Então vai meu abraço aqui, vou abraçar a Suzana, porque é como se eu estivesse abraçando cada um de vocês. Aí ele desceu do palco e foi falar lá com o Paulo Machado de Carvalho, que era dono da TV Record, que quando fazia Jovem Guarda.